se em vez de Subaru, que enfrentou os arcebispos do pecado no arco 5 de ReZero, quem estivesse em Pristela fosse um Ben Tennyson mais velho e com acesso ao modo supremo do Omnitrix. E se o mundo de ReZero descobrisse que com a chegada do Ben 10 existisse uma arma evolutiva definitiva? Bom, é isso que analisaremos hoje nessa parte 2 do Arif de Ben 10 no mundo de ReZero. Como eu disse, aqui é a parte 2, pois a parte 1 eu já postei no canal, então vá lá dar uma olhada depois ou agora e depois ver esse vídeo, para você ficar mais coerente com a narrativa da história, ou você poder ver na ordem que você preferir, enfim. Mas é importante para você entender tudo certinho, beleza? Outra coisa importante aqui é que eu vou estar analisando o Ben 10 de até supremacia alienígena, ou seja, força alienígena e supremacia alienígena. O último Ben 10 que ainda se manteve com aquele design maneiro lá do clássico e tudo mais. Porque o de Omniverse, apesar de ser canon e tal, eu sei que é canon, beleza? Mas eu decidi não considerar ele, porque além de ter mudado o traço para outro estilo do original, eles também deixaram esse Ben 10 1000 vezes mais poderoso que os demais. Então se fosse um comparativo com o Ben 10 Omniverse, que possui literalmente aliens com poderes cósmicos e até considerados divinos pro mundo de ReZero, não teria a menor graça. E por não ter graça nenhuma, nem compensa fazer, né? Então é melhor considerar o Ben um pouco mais nerfado, que mesmo assim ainda é bem poderoso, né? Mas claro que se vocês quiserem um do Omniverse, eu faço sim um vídeo, belezinha? Ben e seu grupo chegam até a Cidade da Água. Lá ocorrem os mesmos acontecimentos da história original de ReZero, a mesma tensão política, os arcebispos espalhados pela cidade e até mesmo civis sendo usados como reféns. Ben, agora já acostumado com as situações que viveu nesse mundo desde os seus 10 anos, percebe rápido que esses vilões não são aqueles que ele enfrenta num sábado de manhã, por exemplo. Esses aqui são terroristas sádicos e muito superiores comparados a seus inimigos anteriores. E diferente do Subaru, o Ben não precisa morrer para entender o tabuleiro desse jogo. Afinal, pelo tempo que o Ben viveu em ReZero, ele já se adaptou e estudou muito sobre esse mundo. E lembra do que eu tinha dito naquele vídeo anterior, né? O Ben aprende as coisas muito rápido. Então não tô dizendo de ficar pegando livro e ficar lendo, mas as experiências que ele teve até chegar nesse patamar já o fizeram ter uma experiência muito maior sobre esse mundo. Então ele analisa, divide as zonas com mais perigo e menos perigo e define as prioridades de quem ele precisa salvar. Ele entra inicialmente para salvar as pessoas numa evacuação e de quebra combater os arcebispos que entrassem em seu caminho. Mas antes é bom explicar o upgrade que o Omnitrix do Ben 10 sofreu durante esse tempo. Agora Ben Tennyson utiliza o Super Omnitrix, que inclui alienígenas da Força Alienígena, novas formas da Galáxia Andrômeda e também formas supremas. Além de, claro, né, mantém ainda assim seus aliens originais, porém agora com um nível muito maior de experiência, domínio e poder. Além de possuir também os aliens de Força Alienígena, como eu citei. Ou seja, agora ele teria um arsenal imenso de aliens, muito maior do que a sua versão anterior, apesar de que ele não vai precisar usar nem metade provavelmente nessa análise. Mas ainda assim, é bom ressaltar. Agora o vídeo vai virar cinema, pessoal, porque vamos analisar justamente as batalhas do Ben contra os arcebispos. E vamos começar logo contra a Sirius. A Sirius, ela consegue espalhar a dor compartilhada através da sua autoridade. É basicamente assim, pra quem não conhece. Ela inflige um dano e se alguém sofre, todos ali sofrem também. O Ben percebe que a sua força bruta é inútil contra ela, então ele precisa ativar uma forma mais estratégica, talvez uma forma com isolamento sensorial, ou vai direto pro modo supremo. E se for o caso, as coisas ficam ainda mais insanas. Isso porque o modo supremo é uma evolução acelerada para a sobrevivência e situações mais complexas, como eu tinha dito. Então ele poderia desenvolver a resistência à manipulação emocional e mental, e isso considerando também a enorme força de vontade do Ben, né? E o alien ideal para derrotar ela, na minha opinião, seria o Friagem. Isso porque ele possui as habilidades de intangibilidade, que ignora ataques físicos, ele pode atravessar objetos, ele pode congelar coisas de dentro para fora, voar, além de obviamente ser extremamente frio, né? Literalmente é o nome do boneco e dá pra ver que o alien é assim. E eu sei que muitos poderiam dizer: ô louco Narcia, é só usar o Alien X aí, pô. Mas pô, rapaziada, calma aí, né? Pra que lançar uma bazuca se dá pra usar um rifle, mano? Então contra a Sirius, acredito que só o Friagem já daria conta. Contra o Regulus da Ganância, agora o problema é um pouco mais real pro Ben, já que o Regulus ignora a física, então ataques comuns também não vão funcionar. O Regulus é basicamente invulnerável e intocável, então o Ben ataca, nada acontece, e isso se prolongaria infinitamente. Mas diferente do Subaru, o Ben só testa, só pra entender como funciona o seu oponente, e vendo que não adiantaria ataques físicos, ele ativa múltiplas formas, observa padrões e ele percebe a ligação com as esposas, entre aspas, né, do Regulus. Quando ele descobre esse mecanismo e o que acontece pro Regulus ser praticamente invencível, a luta vira mais uma execução estratégica do que uma batalha em si. O Ben não é o mais inteligente do mundo, mas ele aprende rápido em combate, e o Regulus, arrogante como é, tentaria acabar com o Ben, e isso geraria uma tensão absurda na batalha. Até o Ben entender como derrotar, a luta seria muito mais desvantajosa pro Ben do que pro Regulus. Mas aí temos duas opções
opções mais eficientes, na minha opinião, para derrotar o Regulus de certa forma. A primeira, claro, apelar pro Alien X. Afinal de contas, rapaziada, o Alien X simplesmente pode reescrever a habilidade dele, apagar a conexão com as esposas, parar o tempo geral, simplesmente deletar ele da face da Terra, mano. Então o Regulus é quebrado dentro da lógica do próprio mundo dele, mas o Alien X literalmente quebra a lógica e fim. É basicamente isso, tá ligado? Não tem nem conversa, mano. Mas vamos pisar no freio, rapaziada. Vamos um pouco mais humilde aqui e vamos dizer que o Ben poderia usar o Gravataque, mano. Se formos considerar um Ben mais estratégico, o Gravataque seria perfeito. Muito interessante de se analisar, porque o Regulus não pode ser danificado, como eu disse, mas ele ainda ocupa um espaço no mundo. Então o Gravataque poderia aprisionar ele num campo gravitacional absurdo e lançar ele pro espaço e criar uma singularidade e isolar ele de lá, tá ligado? Por exemplo, um buraco negro mesmo acabou com o Regulus. Isso não mataria ele, mas com certeza neutralizaria ele. E contra o Regulus, neutralizar já é vitória, né? Principalmente sem correr o risco de envolver as esposas dele, que são inocentes. E considerando como o Ben é heróico, ele provavelmente faria isso. Ou mesmo, ele poderia apenas isolar o Regulus tempo suficiente pro Reinhardt subjugar ele. Também já seria GG. E já que estamos falando dele, né? E bom, já que estamos falando do Reinhardt, agora vamos entrar no momento épico. O Ben encontra o Reinhardt Van Astria, agora mais velho. E como todos já sabem, né, rapaziada? Reinhardt não é o Reinhardt, é o Reinhak. É o homem abençoado pelo mundo de ReZero. Ele é quase um equilíbrio divino criado pelo Tapei pro universo dele. É tipo, qualquer BO, o Reinhardt sola, tá ligado? Se precisar de alguma coisa, o Reinhardt tá ali. O Reinhardt é tipo o Julius, mano. Se precisar, o cara tem mais umas 30 bênçãos ali, de quebra, uma arma espiritual mais OP de todas. Mas o Ben é basicamente uma adaptação tecnológica alienígena. E assim como quando o Ben era criança, os dois são amigos e os dois se respeitam. Mas existe uma pergunta que eu sei que vocês querem muito saber. Se eles lutassem, hipoteticamente falando, quem venceria? Bom, essa eu vou deixar pra vocês falarem aí nos comentários. Mas eu tenho minhas apostas. Mas mesmo assim é interessante ver vocês comentando aí, então comenta quem vocês acham que venceria nessa batalha, rapaziada. Agora indo para outro nível, o arco das Pleiades é principalmente focado em memórias, identidade e conhecimento absoluto, tanto de si quanto do mundo. E eu não quero dar muito spoiler aqui, porque o arco 6 de ReZero não foi adaptado pro anime, então, pra não dar spoiler pra muitas pessoas, eu vou passar meio que por cima do arco, resumindo bastante, beleza? A torre, ela não testa a força do usuário, então o Ben não teria dificuldades ali, mas a torre testa a essência. E aqui é onde o Ben é realmente desafiado, porque diferente do Subaru, o Ben já foi herói por anos, até mesmo nesse mundo. Ele carrega falhas, erros e até pessoas que morreram. A torre obriga ele a reviver isso, e o pior é que não tem como ele fugir disso, sem transformação e sem fuga, porque esse é o único cenário em que nenhum alien do mundo poderia salvar o Ben. Afinal, seu maior inimigo aqui é ele mesmo, da sua própria mente e memórias. Ali é só ele, e talvez seja a primeira vez que ele perceba que ter poder não significa estar certo e nem ser invencível. Mas é claro que o Omnitrix não seria completamente inútil nesse arco, portanto... Tem um conceito absurdo que podemos explorar aqui. A torre contém um conhecimento ancestral, desde a época do Flugel. Se o Omnitrix tentar escanear, talvez ele conseguisse escanear espíritos antigos, guardiões da torre e até fragmentos de entidades superiores. E aí, ele pode evoluir o banco genético dele. E é aí que tá a pergunta. E se ele escaneasse algo próximo de uma bruxa? Isso não daria autoridade, porque ele copia apenas o DNA genético e não autoridades em si, nem poderes por fora. Nem magia, se não me engano, mas comente aí caso já tenha sido comprovado que sim, mas poderia gerar uma forma híbrida desconhecida com base nessas evoluções genéticas, nesse DNA copiado, algo novo até pro universo de ReZero. Mas aí eu deixo pra vocês teorizarem o que seria isso nos comentários. Comenta aí porque vai que tem uma ideia muito legal, até pra fazer um vídeo sobre, de um outro Arif, por exemplo. Agora as coisas mudam, porque quando o Ben veio a esse mundo, ele era bem mais jovem e imaturo, e agora Ben já não é impulsivo, ele entende a responsabilidade e o peso dela, e Sattla sentiria algo diferente vindo dele, não aquela obsessão maluca, mas uma curiosidade, porque o Ben não depende dela, na verdade ele nunca dependeu, foram pouquíssimos momentos que ele morreu nesse mundo, e assim ele conseguiu se virar sozinho desde o início até ali, ele escolhe salvar, inclusive a ela própria, e se for como o Subaru, isso criaria uma tensão romântica cósmica estranha entre os dois, porque sei lá, até com o Subaru eu já acho meio esquisito pelo fato de que, já que ele tem praticamente a idade do Ben, e a Sattla é uma criatura ou entidade milenar, né, quando foi pra ReZero, enfim, então, por si próprio já é bem estranho. Mas enfim, né, lógicas do Tapei. Mas o importante aqui não é isso, o importante é que o Ben teria que se perguntar se ele realmente gostaria de seguir com o objetivo de retornar pro seu mundo e ficar com a sua família, ou ficar lá e viver com o resto das pessoas que conheceu e se tornou próximo. E o que eu acho que ele faria, pessoal, eu falarei em breve, mas já comenta aí o que você acha, que faria mais sentido ou seria mais coerente com a narrativa pro Ben.
E com escala de poder, bom, realisticamente, o bem de supremacia alienígena ficaria entre provavelmente um top 3 combatentes ativos, abaixo apenas do Reinhardt, por hack divino, entidades com autoridades absurdas como a da inveja, apesar de que com o Alien X do bem, daria pra dar uma conversada sobre isso, mas acima da maioria dos arcebispos em combate direto com certeza, ele seria um dos combatentes mais poderosos de ReZero, e claro, um estrategista nato. E mesmo que isso gerasse inimizade com outros personagens, como o próprio Roswaal e as bruxas, o Ben estaria muito bem, entendeu o trocadilho? Porque teria um arsenal absurdo de aliens e todos os companheiros que fez ele chegar até ali para o ajudar. E o maior perigo não são os arcebispos, na verdade nunca nem foram. O real problema pro Ben aqui é o modo supremo, porque sim, ele tem riscos pessoal, tanto pro portador quanto pro próprio dispositivo. Ao contrário do Omnitrix final de Omniverse, o de supremacia alienígena ainda é um protótipo instável e com várias falhas, e cada uso prolongado evolui para um combate extremo e também para uma possível instabilidade do relógio com o seu portador. E se o mundo for violento o suficiente, as formas supremas podem começar a evoluir para brutalidade e até fazer o Ben perder o seu controle, e por isso seus aliados seriam tão importantes nessa jornada, porque o Ben não poderia vencer qualquer combate apenas usando seus aliens, até porque se fosse assim era só ele usar o Alien X em todo mundo e acabou. Então teriam batalhas que ele quase não conseguiria ajudar ou agir com o relógio, preservando seus usos para não acabar causando uma catástrofe global naquele mundo. E aí o Ben teria que escolher sobre salvar todos como herói ou vencer correndo o risco de se tornar um alien que causaria literalmente o apocalipse pro mundo de ReZero. ReZero é um mundo sombrio, cruel e que destrói as pessoas frágeis, ou no mínimo quebra seus psicológicos. Mas e se ele recebesse alguém, ou no caso, algo que já foi forjado pelo caos, o Omnitrix e um garoto que o consegue controlar? Talvez aí o Ben não fosse quebrado pelo mundo, mas talvez ele quebrasse o próprio sistema, e por isso seria melhor retornar ao seu mundo. Então eu acredito que o Ben iria arranjar um jeito de ir até Satla, ou mesmo com a Echidna, e caso necessário, podemos imaginar, e se o Omnitrix evoluísse para enfrentar uma bruxa? Porque, como eu disse pra vocês, ele analisaria muito dentro dos arcos de ReZero, escanearia vários DNAs e até coisas muito antigas. Então, bom, eu acredito que poderia sim escanear, se necessário, como eu disse, e de alguma forma o Ben poderia até mesmo retornar para o seu mundo após se despedir de todos os amigos e companheiros que fez até ali, garantindo de que de algum jeito, em algum momento, o Ben poderia, por meio de alguma tecnologia, os ajudar se precisassem novamente. Porém, eu decidi isso porque o Ben estaria correndo um sério risco tanto para aquele mundo, como eu disse para vocês, afinal de contas ele poderia perder o controle sim, como também o Ben estaria correndo um risco de nunca mais ver sua família, algo que deixaria ele muito triste, afinal de contas é a sua família, né? Mesmo que ele goste muito daquelas pessoas daquele mundo, não é o lugar dele, ele não pertence àquele local, e seria mais seguro para ambos se ele simplesmente retornasse. Então, na minha opinião, esse What If acabaria com o Ben abrindo um portal e conseguindo voltar pro seu mundo, se despedindo de todos ali, garantindo que algum dia, se precisassem, ele estaria ali de volta. E bom, é isso pessoal, eu sei que o final de ReZero não é aí, na real, tem pelo menos 10 arcos em ReZero, e ainda vão lançar mais, tirando a Light Novel, enfim. E se não me engano, são 12 arcos que o Tapei quer fazer pra acabar ReZero de vez, então ainda faltam mais 2 arcos aí. Mas pro Ben 10 nesse mundo, acredito que já seria o suficiente até os arcos que eu citei nesse vídeo. Mas se quiserem, eu posso adaptar no futuro mais arcos com o Ben, mas aí já considerando talvez o Ben 10 de Omniverse e tal, que daí já é um pouco mais bufado e teria mais graça pra analisar, dependendo do power scaling que fosse subindo aí em ReZero, né? Mas enfim, de qualquer forma é só comentar aí. Mas no geral é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Vou pedir pra você, por favor, apoiar esse vídeo da forma que você puder, deixando like, compartilhando, enfim. Se tornar membro do canal, porque vai estar me ajudando demais, belezinha? Um muito obrigado aos membros do canal, sério rapaziada, vocês fazem toda a diferença. Muito obrigado mesmo por me ajudarem a continuar com esse trabalho aqui no YouTube e com o canal. E no geral é isso, rapaziada. Comentem aí novas ideias ou qualquer coisa assim do tipo, mas claro, mantendo respeito. Qualquer comentário minimamente ofensivo será apagado, então mantenham respeito aí. E é isso. E não se esqueça de beber água, ajeitar a postura de vocês, um coração invisível pra vocês também. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo pra vocês, rapaziada, fiquem com Deus. Até mais e tchau, tchau.